Olá, eu sou Charles Roseno, essa é minha esposa Yara Rocha. Nós somos missionários consagrados na comunidade de vida, na comunidade Shalom, e hoje nós moramos aqui na missão de Haifa, em Israel. Também nós temos 2 filhos maravilhosos, a Letícia Maria, com 1 ano, e o Gabriel Rocha, com 2 anos, 2 anos e meio, né? Praticamente. Então, nos foi pedido para partilhar um pouco com vocês sobre a nossa experiência de discernimento para o estado de vida. Então, eu vou começar a partilhar e depois a Yara vai continuar também a partilhar a experiência dela. Para mim, eu sou consagrado na comunidade. Quando eu entrei na comunidade, eu já havia tido uma experiência com Deus em grupos de oração da Renovação Carismática. Então, já conhecia um pouco a experiência do caminho com Deus, né? E já entrei um pouco com uma inclinação para o matrimônio, que é a maioria das pessoas, muitas vezes, né? Mas uma das coisas que me ajudou muito para nós é que na comunidade Shalom é proposto na comunidade de vida, nos 2 primeiros anos, um caminho de celibato formativo, que é a experiência de viver como celibato, né? Na qual é uma experiência muito rica, porque nós nos desprendemos de qualquer tipo de proposta, né? Para ficarmos livres, de fato, para discernir aquilo que Deus quer para nós. Tanto para quem já entra com a inclinação por sacerdócio, ou por matrimônio, ou por celibato, quando nós entramos, na proposta de ficarmos livres. Isso ajudou muito, isso ajuda muito, de fato, para não ficar meio que amarrado, porque para mim, né, eu acho que para a maioria também, e para mim foi assim uma experiência, quando nós, os sentimentos, né, podem nos prejudicar um pouco, né, quando nós já entramos ou nós vamos fazer um caminho de discernimento e quando já estamos amarrados pelo sentimento, ou por um desejo, porque nós queremos, isso pode atrapalhar, né, de alguma forma. Apesar de que também eu partilho com vocês, na minha experiência, que quando Deus ele propõe algo para nós, uma vocação, qualquer que seja a vocação, e também o estado de vida, Deus ele já coloca algo no nosso coração, já coloca nós usamos essa expressão na comunidade, um germe que frutifica, né? Uma semente. Por mais que não é do dia para a noite, que nós obviamente também vamos encontrar a resposta de qualquer discernimento, mas Deus ele já coloca aquilo que Deus propõe para nós, de alguma forma. Então eu também já tinha um pouco essa inclinação para o matrimônio. Mas foi muito importante esse caminho na comunidade e principalmente a oração. Acho que a maioria de nós já escutamos falar sobre isso e é verdade, essa foi a minha experiência. É fundamental, sem oração não é possível fazer um bom discernimento, não só para o estado de vida, mas para qualquer coisa na nossa vida. As coisas mais importantes, decisões importantes da nossa vida, devem ser tomadas com a oração e também com o auxílio de alguém de fora, né? Também para nós da comunidade, isso também, eu digo sempre a comunidade porque nós pertencemos a ela e foi dentro da comunidade que foi feito esse caminho. Na comunidade nós temos o formador pessoal e fora da comunidade nós usamos muitas vezes a expressão diretor espiritual, quando é um padre, né? O acompanhador. Mas na comunidade tem esse formador pessoal, um irmão mais experiente que nos ajuda a dar luzes, né? Isso também é fundamental, para que a gente não faça um discernimento só, para correr também o risco de fazer algo, ou ficar na dúvida, ou correr o risco de fazer simplesmente aquilo que nós achamos que é, né? A gente reza, eu acho que é isso, mas um acompanhador nos ajuda. Ele não vai dar a resposta, obviamente, não é essa a questão, mas realmente faz toda a diferença um formador pessoal para nos auxiliar. Então, depois de terminado o período
do celibato formativo, eu fui treinando um caminho de discernimento na oração e também a comunidade me auxiliando com o formador pessoal para o matrimônio. Mas só com um tempo também, a questão da espera foi fundamental, né? Eu acho que é fundamental para amadurecer também, né? Todos os sentimentos, todas as paixões, foi fundamental. E depois de alguns anos, é que eu só vindo aqui morar em Israel, foi que eu pude conhecer a Yara. Não, claro que antes também, quando a gente já fecha, nós usamos essa expressão, fechar o discernimento, né, para o estado de vida, a gente fica aberto, né, a aquilo, uma pessoa, né, que possa surgir. No caso, na comunidade de vida, nós, por opção dos nossos estatutos, nossa forma de vida, nós devemos, no caso do matrimônio, casar com alguém do mesmo estado de vida, né? Para quem não conhece, a gente coloca isso, né? Mas, apesar de estar sempre aberto e observando, né, as pessoas, que faz parte do processo normal, mas louvo a Deus porque foi aqui em missão, em Israel, que eu pude conhecer a Yara, né? Aqui em Israel temos 2 casas missionárias, em Nazaré e em Haifa. Eu fui morar em Nazaré, a Yara também já morou lá, mas nessa época ela morava em Haifa. E pelas necessidades de missão, de apostolado, a gente passou a se conhecer muito, né? Na época eu era formador comunitário da casa em Nazaré, a Yara era coordenadora apostólica, né, que cuida da parte da dimensão dos trabalhos apostólicos. E devido a algumas vezes precisar ir a Nazaré para nos ajudar na Basílica, cobrir as férias do irmão, ou outras atividades como o grupo de oração que também tinham lá, a missão nos aproximou. Isso para mim sempre foi uma marca que sempre me deixou muito feliz, de perceber que quando nós damos a Deus a nossa vida, colocamos Deus em primeiro lugar, Ele cuida tudo na nossa vida, e inclusive do estado de vida também, inclusive daquela pessoa que às vezes a gente acha que, meu Deus, parece que não vai vir nunca, né? Mas até nisso, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, Deus, Ele cuida de cada coisa, da nossa família, das nossas realidades, dos nossos desejos, e no tempo certo Deus providencia. E essa foi a minha experiência também no matrimônio, no meu estado de vida, tanto por discernimento mesmo, esperando, tendo que esperar, e também para concretizar. No caso com a Yara, né? A gente se conheceu, e para mim foi, para terminar, foi uma grande graça poder Deus ter providenciado que a gente pudesse estar próximo, né? Nazaré e Haifa são cidades muito próximas, e a gente tinha a oportunidade de poder crescer próximos, né? Crescer estando junto, não só no momento em que nós nos dedicamos ao namoro, né? Sentamos para conversar, para namorar, mas a oportunidade de nos conhecer como um todo, né? Conhecendo ela, como ela é na sua vida, com as irmãs, ou no seu trabalho. Ela também pôde me conhecer no meu trabalho, sendo quem eu sou de fato, né? E isso foi fundamental, né? Porque na comunidade, devido à missão, muitos irmãos às vezes não têm a oportunidade de estar próximos, né? Um irmão que namora com outro está muito longe, estão muito distantes, né? E acabam tendo que recorrer às redes sociais, ou outra vez conseguem se encontrar. A gente teve a oportunidade, graças a Deus, de se encontrar sempre, e isso nos ajudou muito a crescer os nossos laços, o conhecimento mútuo. Depois de um processo de discernimento, né, a gente foi vendo que é isso mesmo, o amor que foi crescendo, que foi sendo construído. Hoje nós concretizamos, somos casados há 3 anos? 3 anos. Temos, como eu falei, temos nossos 2 filhos, né, lindos e maravilhosos. Estamos aqui, a cada dia, buscando fazer a vontade de Deus. Para mim, assim, não tem como falar de discernimento de estado de vida sem falar um pouco da minha história, que eu vou realmente só pincelar. Mas, para mim foi muito importante
o fato dos meus pais nunca terem me criado assim para o matrimônio ou para o celibato, sabe assim? Talvez pelo fato deles terem entrado na obra, né, na comunidade, quando eu era ainda muito pequena, eu tinha uns 7 anos, então acho que isso fez com que eles tivessem contato com outras vocações que não fossem somente matrimônio, né? Então, para mim, para minha criação foi muito importante, porque eu não fui educada para uma coisa específica, né? Assim, eu sempre... E a gente entrou no Shalom também muito cedo, no grupo de oração para crianças, então eu sempre ia percebendo que Deus tinha um chamado para cada pessoa. Isso foi muito importante para mim, assim, né? E aí, ao longo da minha vida, assim, né, antes de entrar para a comunidade, eu namorei, né, tive alguns relacionamentos de namoro, e para mim foram experiências muito positivas, muito boas. E aí, nesse processo, né, assim, de conhecimento mais ainda, né, da comunidade, da espiritualidade, eu me senti muito chamada a Deus para a comunidade de vida e me encantava muito na vocação o amor esponsal e a vida fraterna. Foram duas coisas assim que sempre me chamaram muita atenção e foi por elas que Deus me atraiu à comunidade de vida. Então, pedi para entrar na comunidade, entrei na comunidade, né? E sempre com esse desejo muito grande pelo amor esponsal. Quando a gente viveu essa primeira parte, como o Charles falou, né, o postulantado e o primeiro ano de discipulado, nesses 2 anos de celibato formativo, né, eu estava me deixando, né, assim, abrasar mais ainda por Deus, por este amor esponsal, né, assim, me inquietava muito, assim, eu queria realmente amar mais a Jesus. E só que aí entrou que acho que muitas vezes a gente tem essa mentalidade quando a gente entra, né, na comunidade, que então para amar Jesus, para ser, né, assim, me dar toda para Ele, para viver assim realmente o amor esponsal, precisava ser celibatária, né, assim, foi uma mentalidade errada que eu tive, né. E aí, só que era de uma forma que eu não percebia muito, assim, era uma forma meio que inconsciente, sabe? E aí no discipulado, quando eu fui sair do discipulado, Deus me pediu para sair como solteira, né? Assim, alguns irmãos, a grande maioria do discipulado, né? Saiu no celibato ainda formativo, né? Ainda no celibato formativo, e Deus me pedia para sair como solteira. E aí eu fiquei assim um pouco questionada, um pouco com vergonha, né? Porque a maioria estava fazendo outra coisa, outra escolha. E aí Deus, quando eu estava rezando, Deus me disse que Deus iria me enviar para um povo que precisava ver em mim um testemunho de castidade, como uma castidade de uma celibatária, né? Mas sendo solteira, né? Assim, que Deus me enviava para um povo que precisava ver que uma solteira poderia viver a mesma castidade, né? Então isso para mim foi muito forte, né? E me fez sair assim em paz, assim, né? Então eu saí discipulado como solteira, né? Não renovei o celibato, não continuei o celibato formativo, né? E assim fui vivendo o meu 2º ano de discipulado, e realmente Deus me enviou para um povo que precisava ver um testemunho de castidade que não fosse só um celibato, assim, né? Com a proteção, né? Do celibato. E aí, depois, na minha primeira consagração, eu comecei a viver um processo de discernimento de estado de vida. Só que esse processo foi interrompido porque eu fui transferida para Nazaré. Então, eu tive que sair às pressas, né? Da missão. E aí, quando eu cheguei em Nazaré, a gente foi para a fundação, com minha nova formadora pessoal, eu retomei esse processo de discernimento do estado de vida, né? E foi muito importante, né, assim, ter vivido isso com minha formadora pessoal, e a gente estabeleceu, né, que seria vivido por 1 ano, né? Que
ao longo de todo aquele ano eu estaria rezando, escutando mais de Deus, né, para poder fazer um bom discernimento. E aí, assim, nesse processo, né, de discernimento do estado de vida, duas coisas foram importantes para mim. Né? A primeira delas é que eu fui rezando, né, com a minha história, fui rezando, escutando a voz de Deus, e aí eu fui percebendo que toda vez assim, né, que eu rezava com o estado de vida do matrimônio, que eu revia, né, assim, os sinais de Deus na minha história, que eu via, relembrava, né, os tempos que eu namorava e tudo. Quando eu rezava com isso, eu me sentia muito eu me sentia muito inteira, assim, era eu, né? E quando eu rezava com o estado de vida do celibato, eu vi que era algo muito belo, mas eu sentia como se eu estivesse forçando algo que não era natural, não era, né, natural, né, assim, não era eu, né? E aí eu comecei a me inquietar, assim, porque eu disse, meu Deus, será que eu tô fechada para o estado de vida do celibato, né? E o amor esponsal, eu ficava, assim, questionada, né? E eu rezava mais, será que não é celibato? E rezava nesse sentido. E eu não me sentia em paz no celibato. E quando eu rezava com o matrimônio, eu me sentia em paz, né? E aí, ao longo desse processo, né, ao longo desse ano, assim, Deus também foi curando muito essa mentalidade de que, dessa questão do amor esponsal que era vivido somente pelo celibatário. É claro que eu entendo que o celibatário ele é chamado a viver esse amor esponsal de uma forma única, né? Mas Deus me faz entender que esse amor esponsal eu viveria porque eu sou shalom, né? Não porque eu sou celibatário, porque eu sou chamada ao matrimônio, mas por ser shalom, eu já trazia dentro de mim esse amor esponsal. Então, isso foi me libertando, né, dessa mentalidade errada, né, de achar que no matrimônio eu não ia viver o amor esponsal, né? Então, fui vivendo isso ao longo desse ano. E a outra coisa muito importante também que eu queria ressaltar durante esse discernimento, né, que foi feito durante esse ano, foi a presença de Nossa Senhora. Eu escolhi que todo dia 8 de cada mês eu rezaria sobre o estado de vida. Poderia até rezar outro dia, mas o dia 8 era o dia consagrado para rezar, porque era o dia da Natividade de Nossa Senhora, né, 8 de setembro. E aí eu fecharia o discernimento no dia 8 de dezembro, que era o dia da Imaculada Conceição. E aí eu pedi que Nossa Senhora ela estivesse comigo durante todo esse processo de discernimento do estado de vida, né? E aí fui rezando, como eu falei, né? E quando chegou no dia 8 de dezembro, eu pedi a Nossa Senhora um sinal. Eu disse a ela, né, assim, Maria, eu percebo que eu sou chamada, que Deus está me chamando ao matrimônio, né? Mas eu não queria fechar esse discernimento somente com isso, assim, né? Eu queria te pedir um sinal, que hoje você me desse um sinal. Se esse caminho que eu estou trilhando, né? Se isso que eu estou entendendo de Deus é realmente isso. Ou se eu estou só viajando, né? Estou entendendo errado, estou fechada, alguma coisa. E aí, no dia 8 de dezembro, né? Isso foi de manhã, quando foi à noite teve a missa, né? E era um sábado. E aí, para minha surpresa, né? Assim, porque eu rezei e depois esqueci, né? Aí, para minha surpresa, quando foi à noite, eu vi que ia ter uma missa diferente, né? Aí eu me lembrei, é porque é dia da Imaculada Conceição, né? Só que aí, quando eu vi, entraram 15 casais na procissão de entrada, né? E eu achei tão estranho, porque as músicas não eram assim, votivas a Nossa Senhora, tinha coisas diferentes, né? E aí eu falei com o Frei e perguntei por que tá acontecendo isso, não tá celebrando, não vai celebrar o dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição? Ele disse, não, hoje a gente vai celebrar
a renovação do matrimônio de 15 casais. Eles têm hoje eles fazem 25 anos de casados e hoje a celebração eucarística, essa é a celebração eucarística para a renovação do matrimônio deles. Aí nessa hora eu me lembrei do que eu tinha pedido à Nossa Senhora, né? Então para mim assim foi muito forte, porque não é que isso definiu, isso foi o que discerniu meu estado de vida, mas isso foi um fechamento, foi assim, uma delicadeza, né, de Nossa Senhora de ter confirmado aquilo que eu fui vivendo ao longo do ano. E aí, depois disso, discerni o estado de vida, né, e passei por um tempo de espera, né, que no celibato a gente discerne, mas é só entre a gente e Deus, então eu já posso me consagrar no celibato. No matrimônio não, a gente espera uma outra pessoa, né. E aí eu morando aqui, né, estando aqui em missão e tudo, não conheci ninguém, e as pessoas que eu conhecia por aqui não me interessavam. E eu disse, meu Deus, como é que vai ser, né? Porque eu tô aqui do outro lado do mundo, mas... E aí, o que é normal ao longo desse tempo, a gente até se questiona, né? Assim, meu Deus, será que eu escutei mesmo certo? Será que é isso mesmo? Tudo, né? E aí, ao longo do tempo, Deus foi confirmando. Ah, isso mesmo, é isso mesmo. Então, vamos esperar, né? Aí, um dia, eu me lembro, eu estava numa oração comunitária e minha irmã rezou por mim. E ela diz, Deus dava uma palavra. Buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. E ela me disse, né? Deus, ele se alegra porque ele está vendo isso na sua vida. E como sinal desse acréscimo de Deus, esse ano Deus vai te dar um forte sinal do teu estado de vida. Esse foi no início do ano. Mais ou menos no meio do ano, assim, o Charles chegou em Nazaré, né? E aí, mas, assim, não... a gente não era amigo, a gente não se conhecia, né? E começou a se conhecer, oi, tudo bom e tal, assim, mas não tinha nenhum interesse, assim, de amizade, nem nada. E aí depois, né, no ano seguinte, de repente, assim, parece que os meus olhos se abriram, né, para ver a pessoa, né, e a pérola que ele era, né. E aí despertou em mim esse desejo de amizade, de conhecer mais, né, e aí a gente, como ele falou, a gente foi trilhando um caminho de amizade, né, e tudo. Foi se conhecendo mais devido à missão mesmo, né. E eu ia vendo, né, com o passar do tempo, né, com a nossa amizade, né, com o sentimento que foi surgindo, que era exatamente o cumprimento das promessas de Deus, né, como o Charles falou, foi a missão que nos uniu, né, assim, porque eu ia para Nazaré, né, por causa da missão, né, por causa dos grupos de oração, por causa de algum auxílio que precisasse lá, Deus foi dando um acréscimo, né, então acho que foi isso, assim, essa experiência, assim, né. E aí, como ele falou, né, assim, para mim também foi muito importante ter vivido todo esse processo perto, né, assim, eu acho que Deus dá uma graça para cada casal, né, aqueles que estão longe, Deus dá uma graça particular. Para nós, o caminho foi estar perto, né, para conhecer como ele era com os irmãos, com as irmãs, né, na função que ele exercia dentro da casa comunitária, como ele era... com a vivência da responsabilidade com os compromissos, como ele era na oração, como ele era no serviço, né? Então, assim, e ele também foi me conhecendo. Então, a gente pôde ir tocando isso muito de perto, né? Assim, e isso foi muito importante também nesse discernimento, né? Até a concretização do nosso matrimônio. Pronto, eu acho que é isso. Espero ter... assim, né, falado algo assim que possa ajudar o discernimento de vocês e que Deus abençoe vocês, né, e para aqueles que são chamados ao matrimônio, que Deus realmente derrame a graça sobre vocês, né, para que a gente possa, nós, né, todos, né, chamados ao matrimônio, vivemos esse caminho para a santidade, né, porque realmente o matrimônio ele é um caminho de santidade e de amar muito a Deus e ao outro. Amém.
Shalom. Shalom.